A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Quem já me conhece já sabe que aqui pelo meu plano de fundo aqui, eu estou em Itajudo, Colônia. Hoje eu gravei um vídeo no quintal de minha casa lá em Itabuna, né? Ficou muito bonito o vídeo. Mas houve um problema no celular que eu tive que gravar um pedaço à parte e eu tentei editá-lo para poder publicá-lo agora à noite. Eu já tinha usado esse editor há um tempo, mas eu não me lembro como foi que fiz e eu tentei de todas as maneiras ali, mas aí a cabeça começou a doer e tal. Eu falei, não, melhor eu fazer um novo vídeo e vamos. Afinal de contas, é sempre bom ler e reler a palavra do Senhor. Então, não vai me fazer mal reler novamente o capítulo que eu já li hoje, né? Será muito bom. Quem sabe assim, Deus me vem com uma nova revelação, né? Afinal de contas, todas as vezes que a gente lê a palavra do Senhor, a gente sempre tem um novo aprendizado. Então você pode ler e reler o mesmo capítulo, que sempre terá um novo aprendizado. E lembrando que é a segunda leitura da Bíblia, né? Que nós terminamos o ano passado, e essa vez a leitura é cronológica, ou seja, de acordo com os acontecimentos. Estamos no livro de Gênesis, e hoje vai ser a partir do capítulo 21, que é o nascimento de Isaac, né? O filho de Sara. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs num filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, lembre-se que Agar era a serva de Sara. Como Sara não dava filhos a Abraão, Sara deu a Agar, sua serva, para que Abraão pudesse ter filhos, né? Então viu que Agar zombava dela, né? Zombava da situação, né? E disse a Abraão: ponha para fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não perca a tua, não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro.
também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Aqui eu vou defender um pouquinho as mulheres, né? Homens muitas vezes não costumam ouvir as mulheres. Tá certo que muitas falam demais, mas lembre-se que a mulher ela foi feita como ajudadora, né? Ela foi feita para ser submissa em questão de ser ajudadora, não de ser serva. Então, trate-a com respeito e quando ela falar algo que se você achar estranho, achar que é uma falta de respeito a alguém ou a alguma coisa, converse com Deus primeiro, ou com Deus primeiro, né? E depois sente-se com ela e pergunte a razão dela, do porquê dessa situação, né? Porque muitas vezes tira conclusões precipitadas e aí a descontenda entre o casamento. E às vezes a mulher vê o que o homem não vê. Às vezes o homem está cegamente apaixonado por sua esposa e não vê uma mulher que está tipo dando em cima dele, por exemplo, né? E a mulher percebe isso, ou o homem até está percebendo isso e às vezes está até dando trela, como dizem, né? Tá dando oportunidade para isso e a mulher está percebendo. Então, pode-se evitar situações. Então, lembre-se, você é casado, se tornou uma pessoa só. É homem e mulher, se tornou uma carne só e tem que ter respeito, né? Independente de relações, qualquer tipo de relação, seja homem e mulher, seja amigos, seja parentes, independente de qualquer tipo de relação, desconhecidos, o respeito é a base, né? E a gente continua no versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Quem me conhece aqui pelo canal sabe que eu sempre gosto de dar umas dicas, alguma coisa do dia a dia, né? E falando pega pela mão, lembrando, mamães, quando vocês forem andar com as crianças, não pegue pela mão, pegue pelo pulso. Porque quando segura a mão da criança, muitas vezes, quando a criança se empolga com alguma coisa, ela acaba soltando a mão, né? Então, pegue pelo pulso para não correr o risco da criança se soltar e, de repente, aí acontecer alguma coisa. Eu mesma lembro, gente, eu não sei porquê, o que deu em mim. Quem conhece São Paulo sabe aquela avenida principal que tem ali na Praça da Sé. Eu fui com a minha mãe, eu não me lembro a idade que tinha. Do nada eu soltei a mão da minha mãe e atravessei aquela avenida correndo. Graças ao bom Deus, nada me aconteceu. Mas minha mãe, o coração saiu pela boca, né? Então, já tem uma dica aí para as mamães. E a gente continua, né? No versículo 18: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto.
segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não o fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam testemunhos em que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tomaram-se para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Abimeleque foi esperto, né? Afinal de contas, ele viu que Deus era com Abraão, né? Ele viu tudo o que aconteceu e viu que se andasse bem com Abraão, por amor a Abraão, Deus também iria bem com ele. Por isso, ele fez essa aliança com Abraão, né? Para que também recebesse a bênção do Senhor. Aqui também nos ensina, né? Para que os ímpios andem com os filhos de Deus, para que possam receber da glória de Deus. E nos ensina ao contrário também, né? Porque se nós, filhos de Deus, andarmos em más companhias, acabaremos afastando-nos de Deus, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai, né? A nossa missão como filhos de Deus é proclamar a palavra do Senhor. Então, os ímpios, né? Nós temos que apresentar Deus a eles, para que eles possam se tornar também filhos do Senhor, né? Abimeleque fez uma aliança, né? Porque ele era temente a Deus também, e por isso ele fez a aliança. Se ele não fosse temente a Deus, Deus não teria avisado a ele sobre Sara, né? Deus teria deixado ele cometer o pecado, porque ele era do mundo mesmo. De qualquer jeito, ele era um pecador, ele era imoral, ele teria o seu fim mortal do mesmo jeito, mas não, ele era temente a Deus, né? Por isso que Deus também avisou a ele sobre Sara. Então, que sirva também de lição a nós. Nós devemos andar com os nossos, né? E não que você vai deixar de falar com os outros, também não é assim. Mas a gente, sempre que tiver com os outros, temos que procurar uma oportunidade para conversar sobre o Senhor, né? Para divulgar a palavra do Senhor. E uma parte aqui que essa é bem forte, né? Que Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Deus sempre provou a sua fidelidade para conosco eternamente, desde quando surgiu até os dias de hoje, ele sempre prova a sua fidelidade para conosco, né? E nesse momento aqui ele testou Abraão, que é no capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moirá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho,
partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Fique aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Por que Abraão pediu para que os moços, no caso os servos, aguardassem mais distante, né? Porque normalmente nos sacrifícios não teria problema eles se aproximarem dos sacrifícios ali, chegassem até um pouco mais perto, né? Não, mas eles pediram para que ficassem, Abraão pediu para que eles ficassem a uma certa distância. O porquê disso, né? É uma coisinha simples que passa despercebido, porque deve ter se passado na cabeça de Abraão. Aliás, a primeira coisa, quando Deus pediu para que Abraão oferecesse seu único filho amado em holocausto ao Senhor, ele não falou nada, ele não questionou nada ao Senhor, ele simplesmente obedeceu, né? E segundo, quando ele pediu para os moços, né, para os servos, aguardarem a uma certa distância, porque deve ter passado na cabeça dele: se eles virem que eu oferecerei o meu filho, muito provavelmente eles tentarão impedir. Não vão deixar que eu sacrifique meu filho. E aqueles que impedem a vontade do Senhor, eles são fulminados, né? Eles são exterminados, né? Então, para que não acontecesse nada do tipo, ele pediu para que os moços aguardassem a distância. Então, a gente continua no versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Ele se manteve firme no caminho do Senhor. E chegaram ao lugar em que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Imagine todo trêmulo, né? Imagina só. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um cordeiro atrás dele, travado pelos chifres, no manto. Então Abraão tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar.
A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quéside, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Os nomes são muito diferentes, né? Até hoje a gente encontra, cada um tem a sua cultura, né? Então depende muito do lugar de onde estão em relação aos nomes. Naquela época esses nomes eram comuns e principalmente naquela época os nomes tinham muitos significados, né? Então eu lembro até agora me veio na cabeça aqui minha mãe comentando sobre, minha mãe é do Ceará, né? E falando que tinha um calendário, e nesse calendário tinha um nome, cada dia tinha um nome. E normalmente, no dia que se nascia uma criança, olhava aquele nome ali e dava aquele nome ali à criança, né? Não sei de onde vinha esse calendário, né? Tanto que meu tio, que já está descansando, ele, né, o tio Inácio, ele foi, o nome dele foi assim. Agora o da minha mãe, né, que é Isabel, o dela eu não sei se chegou a ser desse caso também. Mas o mais importante, né, é que Abraão em todo momento ele se manteve firme no caminho do Senhor. Então, às vezes as coisas parecem que a gente não vai aguentar, né? Parecem ser muito fortes para nós, né? Imagina só, Deus pediu para que Abraão desse o seu filho. Você daria o seu filho a Deus? Né? Imagina só. Bom, eu não tenho filhos, aliás, eu não tenho nenhum filho, mas eu me imagino assim, eu não sei se eu teria essa fé toda. Eu me coloco, a gente tem que ter um tempo com Deus, tal. Eu sei que eu estou em falta com o Senhor, eu peço perdão ao Senhor, que o certo é termos todo dia um tempo só para Ele, né? E além disso, ao longo do dia também, em todo momento, falarmos com Ele, orarmos, né? Orações pequenas, 1 minuto, 5 minutos, né? Agradecer por tudo que acontece, seja bom ou ruim, porque aos nossos olhos pode parecer ruim, mas a gente não sabe, pois Deus tem os seus propósitos e há mais mistérios entre os céus e a terra que a nossa mente é incapaz de entender, né? Até mesmo que se a gente começasse a entender 1%, a gente enlouqueceria completamente. Embora acho que muitos de nós já somos bastante loucos. Mas é isso aí, gente. Então, se mantenha sempre no caminho do Senhor, não se afaste do Senhor. Se você perceber que alguém está te colocando para baixo, se afaste. Tem muitos que se dizem amigos seus, mas na hora que você está reclamando, que as coisas estão difíceis e tal, e aí a pessoa fica, realmente está muito difícil, nossa, você fica lutando e as coisas ruins ficam acontecendo, né? Isso não é amigo, não. Amigo é aquele que te põe para cima, amigo é aquele que te fortalece, amigo é aquele que quer te colocar num pedestal e te ver nas alturas, né? Amigo é aquele que quer ver Deus em sua vida.
Então, não deixe qualquer um entrar em sua casa. A sua casa é sua intimidade, né? Não deixe qualquer um entrar, porque você não sabe o que vem com ela. Deus diz que quando você entra na casa de alguém, você ofereça a paz dele, ou seja, que a paz do Senhor entre nessa casa. Se alguém da casa receber essa paz, a paz ficará na casa. Mas se ninguém receber essa paz voltará para si. Agora, isso também acontece ao contrário. Quem do demônio também vai fazer a mesma coisa. Aí, se você tiver fragilizado, se você tiver afastado de Deus, lógico que você não vai aceitar, né? Mas o demônio não pede licença. Deus pede licença, ele é educado, mas o demônio não pede licença. Ele vai entrando e vai derrubando a sua vida, vai derrubando cada vez mais, né? Só que Deus, ele sempre está com as mãos estendidas. Você que precisa estender a sua para alcançar a dele. A dele está sempre estendida, nunca se afaste do Senhor. E só uma coisinha que me chamou a atenção esses dias nas redes sociais em relação a celular, furtos de celular. Era um comentário assim, não sei se é real, mas eu vi um vídeo que era muito real. Então, pessoas, enquanto vocês estiverem andando no carro, motorista obviamente não pode usar o celular em momento algum, né? Mas mulheres, vão dirigir e está sozinha, bolsa não se coloca no banco, tá? Bolsa se coloca no chão. Porque se você colocar sua bolsa no banco, o trombadinha, na minha época era trombadinha, né? Esses moleques aí que ficam furtando por aí. Eles vão quebrar o vidro do seu carro para roubar sua bolsa. Então, coloque no chão, que não estará ao alcance dos olhos deles. E as pessoas têm costume de estar no carro com o celular na mão ali, digitando, e não vê a sua volta. Então, se a janela estiver aberta, só sente o vento pegando. E se a janela estiver fechada, muito provavelmente vai quebrar a janela também pegar. E a bolsa, se tiver também lá em cima do porta-mala, ele vai quebrar o vidro lá no fundo e vai pegar. Então, pessoal, eu sei que hoje em dia, infelizmente, está assim, né? O inocente que está preso, né? Porque a gente vive preso dentro de casa, a gente está no carro, a gente tem que andar com tudo fechado, olhando para um lado e para o outro, que não sei o quê, e os bandidos estão tudo solto por aí. Mas a gente tem que se prevenir. E antes de tudo e acima de tudo, Deus. Sempre Deus. Nada mais do que Deus. Deus estando à frente, ele protege a todos. Mas nunca coloque Deus à prova. Porque se você um dia colocar Deus à prova, aí o negócio fica feio. Porque Deus não se prova, se experimenta. E é maravilhoso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti que a tua palavra tenha alcançado muitos corações, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito tenha quebrantado muitos corações, Senhor. Tenha repreendido muitos demônios, Pai. Tem pessoas sofrendo nesse momento, Senhor. Tem pessoas aprisionadas, sem saber o que fazer, perdidas, desesperadas, Pai. Necessitando de Tua presença, Senhor. Necessitando de Tua libertação, Pai. Que Teu Espírito queime esse mal aí agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queime esse mal, que caia por terra essa maldição direcionada a essa pessoa, Pai. Que caia por terra essa depressão, essa síndrome do pânico. Caia por terra, Senhor, essas crises malignas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essas dores, esses incômodos, caia por terra toda essa enfermidade em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti que toque em sua família, toque em seu coração, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em sua vida profissional.
toque em sua vida sentimental, em seu psicológico, Pai. Principalmente, Senhor, toque em seu espírito, abra os seus olhos espirituais, Pai, para que ela veja o caminho que está trilhando e se volte para Ti em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor, necessitamos de Ti, Pai, necessitamos de Tua presença, de Teu ensinamento, de Tua sabedoria e de Tua direção, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.